momento profissional, né? Porque tem muita semelhança com o que a Tiziana falou. Eu acho que dá para dividir em dois, porque que são complementares de certa forma, porque o começo lá da padaria foi muito, muito desafiador para mim. Me custou, inclusive, algumas boas sessões de terapia para eu me reorganizar. Obrigada. Né? E realmente, hoje, eu olhando para trás, eu vejo que foi aquilo ali que me deu, né, a bagagem, a experiência, para, inclusive, durante a pandemia, dentro daquela circunstância caótica, levar a situação com mais serenidade. Né? Porque, realmente, eu tava com as mesmas dúvidas que as meninas, e aí vinha muita insegurança, mas eu me sentia preparado para depois daquilo ali, passamos por aquilo ali, não vai ter mais nada que a gente não consiga superar. E talvez se não tivesse sido aquela experiência que foi muito, muito complicada e muito traumática para mim lá no começo, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje para digerir, né, os desafios que não são pequenos, são muitos. Mas a gente tem que olhar agradecendo, né? Mas realmente foi, olhando para trás, os 2 momentos profissionais piores foi o começo da padaria, que foi muito, muito difícil. Esses 2 anos de prejuízos sucessivos foram muito, muito fortes para mim, de entender que eu não era o culpado e o responsável por aquilo, né? Então pesou muito. E a pandemia, que a gente não sabia o dia de amanhã, só vivi um dia, vamos escolher os boletos que a gente vai pagar, paga primeiro os funcionários, vamos rezar para voltar, porque se não voltar também, não volta nada para ninguém, a gente vai encontrar outra forma de viver. Mas foi muito difícil, muito difícil. Mas a pandemia profissionalmente foi o nosso pior momento, mas foi o nosso melhor momento. Porque foi de lá que a gente abriu a cabeça para uma nova oportunidade nos supermercados. Foi de lá que a gente abriu 2 lojas que hoje são excelentes lojas, que se não fosse aquele momento, as oportunidades que apareceram, a gente talvez não tivesse tido o arrojo de fazer, né? Então, o aprendizado que trouxe para a nossa experiência hoje realmente foi muito valioso. Por isso que eu tenho muito claro que foi nosso pior momento, mas nosso melhor momento. Porque se não fosse as exigências que o momento nos trouxe, se eles não tivessem acontecido, a gente não estaria não teria tomado as decisões que a gente tomou naquela época para estar no caminho que a gente está hoje. A decisão é até bom mencionar isso, que o mérito é todo dele, eu já falei, eu vou falar isso umas 100 vezes na minha vida, eu acho. Se não fosse pela firmeza que o Jarbas opinou da gente fazer uma nova experiência no Cometa, eu não teria ido. Porque, imagina ali, ó, a gente tava lá, era no olho do furacão. As lojas da Empório da Tapioca todas fechadas. A gente tinha, na época, 2 Empório do Pão, 1 Empório Café e 4 Empório da Tapioca. Né? Eram 7 lojas. Dessas 7, as 4 Empório da Tapioca fechadas, rodando só delivery, vendendo 15% do que era antes, com custo normal, né? Prejuízo homérico. A Empório Café fechada. Rui Barbosa rodando só como serviço essencial e a Dom Luiz só como serviço essencial. Ele não podia ter restaurante, era só venda de balcão. Ou seja, era um afago, mas não resolvia o problema. E a gente ainda decidiu, nesse intervalo, fazer a reforma da Dom Luiz, que eu até do pátio Dom Luiz, que eu te comentei que ela reduziu de tamanho. Né? Então, estava no olho do furacão. E a gente estava preparado, entre aspas, para tomar essas decisões de abrir loja, de fazer reforma, para quando voltar, já aproveitar que a loja estava quase fechada, rodando com um volume muito baixo, aproveitar o momento para fazer a reforma e tal. Nesse intervalo todo chegou o novo convite do Roberto e do seu Taliba para poder fazer uma nova experiência. Rapaz, não tenho condição, cara. Não que eu não queira, não que eu não acredite, pelo contrário, mas eu não posso errar. Eu não posso me dar o luxo de errar com 1 centavo. 1 centavo vai fazer toda a diferença. Aí a gente modelou uma proposta na época muito agressiva. O Alberto até brinca que o pai dele esculhambou com ele quando ele concordou com a proposta, porque era o ganha-ganha agressivo. Se fosse ruim, era ruim para todo mundo. Se fosse bom, era bom para todo mundo. E aí o Jarbas bateu o pé, eu acho que a gente tem que ir. Eu acho que ele estava pensando daquele jeito, né? Se o mundo acabar, o mundo vai acabar. E se não acabar, a gente vai ter um outro modelo de negócio para explorar. E a gente foi. E aí o Cometa topou a proposta, a gente foi. São esses pontos de virada, né? Se não tivesse sido o arrojo, né? aquela decisão específica,
eu acho que muita coisa que aconteceu não teria acontecido. Que só tinha na cabeça a certeza que não tinha nada certo. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Então foi o pior momento, mas foi o melhor momento também, sem dúvida. E do ponto de vista pessoal, eu acho que é questão de perder uma pessoa querida, né? Teve tanta situação do meu sogro, agora quem vai chorar sou eu. Vai dar certinho. Como a... É porque eu perdi já 2 pessoas que eram referências para mim, que foi meu sogro e meu avô materno. E o meu avô, eu sinto falta absurda todo dia, mas o meu sogro, pelo momento, eu sempre quis casar, sempre tive esse sonho de fazer minha família. Dá uma aguinha aí, tá aqui. Vai, beba água. Ajuda, Juan. Você quer um cookies, quer um cookies. Vamos lá, vai dar certo. Mas faz parte, cara. Vai dar certo. E aí, o momento dele, a gente planejou muito, né? Eu namorei com a Bia há 8 anos e a gente decidiu casar realmente porque a gente queria muito formar família. Planejou, ela projeta tudo na frente, ela quer que seja tudo daquele jeito. Quando sai uma coisa do jeito que ela não quer, essa que conhece, sabe como é. Aí é mesmo que matar ela e tudo, ok. Tudo perfeito. A gente viajou no fim do ano, fizemos uma viagem no fim do ano. Meu sogro foi minha mãe também, o tio Paulo. E aí eles voltaram uma semana antes dessa viagem, meu sogro e minha sogra. Quando a gente voltou, ele tinha passado mal, e aí a gente não sabia o que era e tal. E logo em seguida veio o diagnóstico que estava com câncer, isso foi em janeiro. E a gente ia casar em julho. E em abril ele faleceu. E aí foi uma situação onde realmente a gente teve que encontrar força. Já era terminal o câncer? Foi muito rápido. Foi um câncer de pulmão que quando já descobriu já estava bem avançado. E aí ele ainda fez tratamento, tentou, foi se tratar em São Paulo e tudo, mas não funcionou. Foi 2015. E ele era um grande entusiasta. Ave Maria, vibrava ele demais. Ia na loja todo. Eu fico imaginando como é que ia ser hoje. O escritório dele era lá no pátio. E aí ele era um fiscal vigilantíssimo. Aí tinha um ovo, gema mole do jeito dele. Aí hoje tá bom, mas podia ser um pouquinho melhor. Hoje tá não sei o quê. Mas no bom sentido, era um vibrador. E aí o momento que aconteceu foi muito forte, porque o casamento era em julho. E ele tava se tratando, a família toda focada naquilo. Tinha que dar certo o tratamento não deu certo, ele faleceu e aquilo exigiu muito de mim de novo. Porque eu tive que passei a ser o pai da Bia. Não porque ela não tivesse suporte, mas porque eu me sentia assim. Tem que cuidar. É isso aí, cara. Eu sabia que ele era referência pra ela. Ele era o porto seguro dela. Sem ele, só sobrava o rapaz aqui. Né? Cheio de pergunta, com pouca resposta. Não tinha essa... 2015, é só você contextualizar. 2014, 2015 foi a crise da nossa amiga Dilma e não era fácil, não. Né? Do ponto de vista de pergunta, de insegurança, de casar, de sustentar uma família e tudo. E eu senti muito. Mas passou, a gente casou, a gente fez nossa festa. E hoje eu lembro com saudade, eu só me emociono mesmo porque realmente foi pesado. E aí veio a morte do vovô também, depois, um bom tempo depois, que ele teve a sorte de ter a melhor morte que você pode ter, que ele dormiu E não acordou. no cochilo da tarde da rede dele que ele tirava todo dia e não acordou. Então eu não aprendi a lidar ainda com esse negócio de morte de pessoas que estão do meu lado. É uma certeza que a gente tem, mas não tá. Não Ninguém tá. tá preparado pra isso, cara. Não tá. E Por mais que você saiba que isso vai acontecer. E aí, na minha vida, eu pincelo esses 2 momentos, assim, porque foi... A gente não controla coisa nenhuma, a gente toma consciência disso e a gente não tá preparado, nunca tá. Nunca tá. Sendo uma coisa súbita ou sendo uma coisa... Né, a gente não sabe o que é melhor, na verdade, porque imaginar que a pessoa fique lutando contra a situação, sofrendo, é até egoísta em alguns aspectos, né? Porque a gente quer só porque quer que ela esteja aqui.
Mas a pessoa está submetendo a uma coisa que muitas vezes está sofrendo, sofrendo demais, né? Então eu não consigo conviver bem com essa ideia de morte de ente querido. Então foram os 2 momentos piores para mim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Cara, nós homens temos nada contra as mulheres, viu, Tício? Mas Pois é, nos dias de hoje você nos tem dias que ter de hoje, muito botar- cuidado. Tem que botar muito entre aspas, né? Muito, Muito entre aspas. Mas é o sentido seguinte, o homem ele tem uma característica, a grande maioria, de suportar mais dor, né? Suportar mais, aguentar mais o fardo, né? Carregar vários fardos, né? Ao mesmo tempo. Então, não que a mulher não faça isso também, Lógico, faz, lógico. mas, sei lá, os fardos emocionais o homem carrega mais fácil, né? Como você falou aí, né? Essa questão de você ser para Bia, né? Tentar ser um. E não partia dela, não. Esse tipo Era uma assim, cobrança era uma interna. cobrança minha. Interna, Rapaz, né? agora Nossa, eu tenho uma responsabilidade Maior. que não é só comigo. Eu não tinha filho, né? Eu só fui ter filho depois. Então eu não tinha filho, eu não tinha E a responsabilidade. Bia Era- tem irmão? A Bia tem um irmão e 2 irmãs. 2 irmãs. Mais novos? Mais velhas, ela é a caçula. Ela é a caçula. Ela é a Menos caçula. mal, né? Que aí você... Sim, teve muito suporte. Pessoa Minha muito família, suporte, minha família, minha mãe, Ave Maria, não tenho nem palavras pelo suporte que eu recebi na época. E eu guardo muito, né? Minha mãe até brinca que nunca sabe o que tá se passando na minha cabeça. E eu guardei. Na época eu guardei, não transparecia. Eu não podia transparecer. Como é que eu ia transparecer? Se eu transparecesse qualquer respingo de tristeza ou de lamentação pra Bia, aí ela que já tava vivendo o luto dela, prestes a um casamento que ela morreu de planejar e de sonhar com o momento e com o início da nossa família, aí eu ia demonstrar que eu tava aí eu não podia. Sei muito bem. Isso que é aí mastiga o cidadão, meu amigo, mastiga mesmo. Então foi puxado. É pesado, é pesado.